uma das coisas que eu aprendi com a Cris Azevedo, que antes eu nem sonhava com isso, é que a gente, né, vou dizendo por mim, que eu acho que talvez pode ser a dúvida de alguém. Eu associava muito a só roupa. Eu não sabia, quando falava de consultoria de imagem, eu não sabia que ia ser a minha maquiagem. Qual o tipo de bases que eu tenho que usar, de acordo se meu subtom é frio, se é quente. O meu cabelo, a cor do meu cabelo, o que pode me ajudar, o corte que vai valorizar mais o meu rosto. Eu falei assim, nossa, eu achava que era só roupa, olha eu. Mas acho que muitas pessoas também, né? Mas é porque a roupa, ela é eu falo que ela é o bônus. É o final, quando dá tudo certo, você olha pro guarda-roupa, você monta um look rápido e você fala, putz, agora sim, né? Então a roupa é de fato o que a gente vê, é o resultado, né? É o que a gente vê ali. Mas tem muitas coisas, né? Então, a questão do rosto, né? Do formato, a questão dos temperamentos, né? Do colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, tudo isso são coisas que, na verdade, geram um autoconhecimento da gente. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito explosiva. Sou uma pessoa, né, difícil de lidar nesse sentido, porque eu sou mesmo, tô falando de mim de verdade. Eu sou uma pessoa mais explosiva, assim, sabe? Então, pra mim é difícil de demonstrar quando eu não tô gostando. Eu sempre demonstro, né? Pra mim é difícil de disfarçar. Então, eu sabendo, eu tenho esse conhecimento sobre mim, eu trabalho com o público. Eu vou passar raiva muitas vezes. Isso é normal, né? Eu tenho que conseguir regular isso. Porque se eu não conseguir regular isso, quem se lasca sou eu no final das contas. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, mas você fala muito de roupa e tal, que a gente tem que comunicar isso, comunicar aquilo. Pô, eu me visto pra mim. Ok, então anda de pijama todo dia, não fecha nenhum negócio, e aí você vai ver. Aí você vai ver, né? Vai começar. Você fez aquele vídeo esses dias, eu achei o máximo, até compartilhei, sobre a questão na hora de contratar. Da entrevista de emprego. Ela fez um vídeo muito bacana, a pessoa tava, tipo, sem maquiagem, com cara de cansada, sabe assim? E a outra pessoa tava com a mesma roupa, mudava só assim, não, estava com uma aparência saudável, ela tava com alguns acessórios e tudo. É nítido, gente. É nítido. Quem? Assim, querendo ou não, a gente pensa assim, quem que eu vou contratar? A pessoa não cuida nem dela. Exato. Se a pessoa não cuida dela, eu, por exemplo, na hora de contratar alguém que é para lidar com o público, uma recepcionista lá da Francesa, por exemplo, eu olho para a pessoa, se ela não cuida das unhas dela, se ela não passa um batomzinho, como é que ela vai trabalhar num lugar que lida com mulheres, com autoestima, com beleza, se ela não cuida dela? Como é que ela vai inspirar outras pessoas a cuidarem? Exatamente. Né? Esses dias eu fiz uma palestra para uma turma que vende semijoias. E aí eu falei para elas, vocês não vendem semijoias. O que você faz? Eu vendo semijoias. Não, vocês vendem beleza, vocês vendem autoestima. Porque as mulheres, a gente compra roupa, a gente compra sapato, a gente compra semijoia para poder se sentir bonita. Então é isso que vocês vendem. Então não queira vender as suas semijoias lindas para as pessoas, chegando na casa delas, toda vestida de qualquer jeito e sem usar um acessório que você vende. Exatamente. Você não vai vender. Você acha que vai vender mais quem? A pessoa que tá lá bonita, mostrando a autoestima, mostrando, olha aqui, o tanto de acessório que eu tô usando, tudo sou eu que vendo. Olha como que isso muda a minha imagem. Exato. Ou você acha que vai vender aqui e chegou lá correndo. Cris, mas obviamente que a outra, às vezes, vai lá correndo um dia e tal. Não, tudo bem. A questão da imagem não é quando eu conheço a pessoa. Eu falo que se eu conheço e confio, a pessoa pode estar de sunga, de biquíni na praia, pode ser um médico e ele tá ali, eu sei quem ele vai sair correndo dali e vai me ajudar, porque eu confio já nele. Mas até conhecer... Exatamente. E quando você não conhece? É a primeira impressão, né? É o quê? Você resumiu o que eu falei para a equipe de vendas aqui, porque eu falei, gente... Eu até usei essa palavra de preconceito em si, mas não no sentido ação, de um preconceito em ação, mas um preconceito na mente mesmo, porque as pessoas têm de fato um preconceito, ou seja, tem uma pré-percepção de alguém. Sim. E aí é natural isso. Eu falei, gente, a gente precisa, se a gente quer se posicionar como estrategista, a gente tem que chegar e já mostrar que somos. Sim. E aí eu conversando com o pessoal, falei, gente, exatamente. Mesmo que você não seja, pareça ser, por favor. Exatamente. É isso aí. Pareça ser, porque depois no caminho você vai... Exatamente. A Bíblia fala uma coisa assim que do jeito que você vê sua alma, assim você é. Isso aí. Provérbios. E exatamente isso. Como eu me vejo, eu sou. Então, se eu não... E aí entra a imagem, né? Claro. A imagem precisa ser como, entre aspas, eu me vejo. Né? Que é o que ela tá falando. Exatamente. Primeira coisa de tudo, o nosso cérebro ele não tem filtro. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu já diagnostiquei.
do meu jeito. Uhum. Eu posso refletir sobre aquilo e aí mudar um pouco o que eu pensei sobre. Mas primeiro a gente olha e a gente já acha, né? Exato. A gente pode até não verbalizar, mas a gente já pensou. Então a gente já formou um preconceito sobre aquela pessoa. Isso é fato, né? Então não adianta tentar lutar contra isso. Eu falo para as meninas o seguinte: você pode até achar uma bobeira, do tipo assim, ai, mas o que conta é o meu interior. Óbvio, isso é óbvio, que a pessoa pode ser maravilhosa por fora e ser podre por dentro, e não vai adiantar de absolutamente nada. Mas até você provar para outra pessoa Exato. que você não é uma pessoa ruim, você vai ter um longo caminho. Você quer fazer isso rápido ou você quer fazer isso Exato. demorado? E outra coisa, eu tava numa palestra na OAB semana passada e um cara perguntou assim, mas e a gente conhece muitas pessoas que são charlatonas, né? Do tipo assim, se vestem muito bem, mas não são nada daquilo. Eu falei, pois é, e vocês compram o serviço deles. Por conta da imagem, a gente compra o serviço dessas pessoas. Agora, se veste bem tudo isso e depois ainda é boa tecnicamente, aí, cara, é o quê? Exato. Você quer ser o quê? Você quer ser esse, né? Claro. Então, assim, tem uma coisa que você falou que é exatamente a da frase que eu vou falar agora. Tem a história de César, né? Que fala que César, ele tinha uma esposa e tinha um cara que era muito apaixonado pela esposa dele. E aí, gente, tô resumindo a história, tá? Mas aí, esse cara, ele pulou, era um evento só pra mulheres, uma festa só pra mulheres, ele pulou a janela e entrou no quarto da esposa de César. Não, diz a lenda, né, a história, que não aconteceu nada. Mas César não quis mais ficar com a esposa dele, porque eles foram pegos juntos dentro do quarto. E aí a mulher falava pra ele, mas eu não fiz nada. E ele falou, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, na realidade, a gente acaba achando que, assim, eu vejo muitas pessoas que pensam, mas eu não ligo, mas minha imagem, não, eu escuto várias barbaridades. E aí, depois fica se questionando, por que o outro tem mais sucesso do que ela? Exato. Poxa, mas eu estudei tanto, eu estudei até mais que a outra pessoa, mas a outra pessoa isso, a outra pessoa aquilo porque ela tá pensando num contexto completo. Ela não tá pensando só na inteligência intelectual dela, que conta muito, Exato. né? Mas não é só isso que importa, principalmente porque a gente vive em comunidade. E a gente é ser visual, né? Gente, ninguém é um exemplo clássico, mas que toda consultora de imagem dá, porque mas é um fato. No mercado, você não pega lata amassada. Tem o mesmo conteúdo, a da fruta. A gente olha a fruta e fala, não, essa tá com machucadinho, vou pegar outra. E às vezes você pega outra que esteticamente parece melhor, mas por dentro ela tá meio azeda e a outra tava mais docinha. Então, assim, é só pra entender que a gente acaba comprando tudo pela imagem. Sim. Tudo bem, às vezes a outra gente, pessoa... comida. Você olha, às vezes você olha, deu até vontade de comer isso, só porque você viu, aquilo foi bem apresentado, né? Aquilo foi... Agora pega e de repente apresenta comida de qualquer forma. A pessoa talvez pode não te aguçar tanto a querer comer. Gente, é isso. E aí as pessoas se questionam, tipo, a outra consegue mais do que eu. Talvez ela esteja preocupada com mais coisas, né? Ela esteja dando um valor para uma coisa que você às vezes não tá dando por bobeira, né? Ninguém tá falando aqui que eu tenho que tratar mal alguém que não tá vestido de acordo. Mas, ao mesmo tempo, entre várias pessoas, se eu tenho que escolher uma arquiteta da minha casa, eu vou escolher quem, será? Exato. A que tá vestida de qualquer jeito ou a que tá se mostrando numa postura muito melhor, mais proativa? E às vezes a que tá vestida de qualquer jeito pode ser até melhor, intelectualmente falando. Mas a outra tá me entregando mais coisa, aparentemente, né? Então, eu tô falando aqui pra gente ser o combo das duas coisas. Da imagem e da capacidade, né? Da inteligência. É pra ser tudo. Não é pra ser só uma coisa. Não é uma escolha. Tipo, vou ser só uma coisa. Não, é pra ser tudo. Você lembrou, falou de história, você lembrou de uma outra... Eu lembrei, né, de uma outra história que você falando, que até na própria Bíblia. Quando de Deus já aqui no meio da conversa. Mas Deus é o centro de tudo. Minha vida. Então, quando... você fazendo 10 horas de podcast hoje. Só falando. Quando... É muito sério isso, porque às vezes as pessoas falam, igual você falou, né? Porque porta é dentro. Aí as pessoas usam isso. Deus olha o meu coração. E eu mesmo já usei isso várias vezes. Deus olha o meu coração. Não tem... Mas, né? Quando a gente pega Deus, realmente, ele vai olhar seu coração, mas as pessoas olham a aparência, infelizmente. Impressão, né? E mesmo a pessoa que está mais ajustada com Deus possível, ela ainda vai olhar como pessoa. Aí trazendo esse exemplo, o próprio, quando Davi foi ungido a rei. Assim, é o melhor exemplo. A gente tem o sacerdote... Segundo Samuel, então eu sou o sacerdote, que é a pessoa representando Deus, a pessoa que tem... Ele ouviu, a Bíblia diz que ele estava ouvindo Deus. Deus falou para ele, não é esse. Não é esse. Poxa, ele estava ouvindo, ele estava do lado, sabe?
é a pessoa que representa Deus. Imagina a pessoa, tinha o rei na época, mas imagina os Estados Unidos, a maior potência, Estados Unidos, e o sacerdote principal dos Estados Unidos. Era o profeta naquela sim. situação. Sim, E aí ele olha e fala assim, com certeza é esse grande aqui, então é ele que eu vou ungir. Aí, exatamente. não é esse. Não, então deve ser esse daqui. Não, não Aham. é esse. Até, acabou seus filhos? Não, tem mais um que tá lá no Aí pasto. chega Davi, todo mundo fala, oi? Exato. Então, assim, de fato, Deus ele vai olhar a aparência e Deus escolheu Davi não pela aparência, né? Sim. Mas é Deus, né? Deus. Ele, né? tudo, gente. Exato, Não. exato. Eu Exato. termino toda a palestra minha com uma parte, um trecho da Bíblia de 1 Coríntios, que fala, acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito? Então eu sempre falo o seguinte, Deus, ele não tá ligando pra roupa que a gente tá usando, se ela custa 10, se ela custa 20, se ela custa 30, porque pra ele isso é completamente indiferente. Deus não quer saber disso. Eu não tô falando pra você assim, porque Deus vai olhar a sua aparência. Não, mas ele pede pra você cuidar do seu corpo, que é templo dele, né? E outra coisa, não tem como você querer falar que você serve a um Deus tão maravilhoso e que ele é tão incrível que você confia tanto nele e viver pra baixo, de cara feia, triste, murmurando. Exatamente. Então, assim, a nossa imagem no todo, não só a roupa legal que você tá vestindo, mas se você tá bem, tá feliz, tá rindo, isso também é imagem, tá comunicando. Então, você precisa comunicar também a graça de Deus na sua vida, né? Exato. Então, uma coisa, ela puxa a outra, não tem jeito. E você falou sobre os Estados Unidos, me veio aqui na hora, na mente, sobre o Barack Obama. Eu já assisti um trechinho no documentário sobre eles, e ele falou que quando ele ganhou a presidência, ele foi o primeiro presidente negro, né? Então, assim, ele e a Michelle, eles tinham muita consciência de que eles precisavam ter um comportamento e um porte completamente diferente, porque por eles serem negros, eles poderiam ser muito mais julgados do que qualquer outro que já tinha passado por ali. Então, eles se vestiam muito bem, tanto que a Michelle, enquanto ela foi a primeira dama, ela estava sempre impecável. Exatamente porque ela precisava comunicar aquele compromisso que ela tinha ali junto a ele, né? E a gente vai comunicar isso como? Além das ações, óbvio, mas através da imagem, né?